Tudo bem? Hoje a questão é sobre os sofistas. Então vamos ler o texto que, aliás, é retirado de um livrinho muito bonito do Pierre Hadot, que é O que é Filosofia Antiga. Se você não tem, vale a pena adquirir e dar uma lida. Então vamos lá, vamos ler o trechinho. Os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos, ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gorgias ou de um Antifonte. Por exemplo, por um salário, eles ensinavam aos seus alunos receitas que lhe permitiriam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Então, um trechinho muito bonito, e a pergunta é: o texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória, que defendiam o quê? Veja, essa é uma questão muito simples. Porque quando a gente pensa em sofista, a gente pensa basicamente a resposta dessa questão. Então comecemos pela alternativa A. A característica aqui dos sofistas, que é apresentada nesse texto, é a ideia do bem, demonstrado na mente, com base na teoria da reminiscência. Esse texto menciona em algum momento a ideia de bem? Não menciona, não está lá. O que ele diz nesse texto é que os sofistas eles inauguram um modo diferente de dar aulas, né? Por isso que eles são pedagogos, e eles ensinam as pessoas a defender o pró e o contra. Quer dizer que eles defendem qualquer tipo de posição, dependendo do que lhes é interessante. Então é isso que os sofistas ensinam. Então tem alguma coisa sobre bem? Não. Tem alguma coisa sobre lembrar a ideia de bem que um dia você vislumbrou? Não, não tem nada disso aqui. Então não é a alternativa A. Vamos para a C. Ora, a característica aqui dos sofistas é a ética, que é aprimorada pela educação de cada indivíduo com base na virtude. Esse texto menciona alguma coisa a virtude? Ele fala que a educação que os sofistas ofereciam tornavam as pessoas melhores, mais próximas à ideia de justiça e de bem? Não menciona. Inclusive, essa é uma das características que os sofistas têm, que Sócrates, que Platão vão se colocar contra eles. O Sócrates e Platão defendem isso. Uma ética baseada na virtude, que o sujeito, ao conhecer o bem, ao conhecer a justiça, vai agir de melhor maneira. Agora, o sofista não defende isso. Lembra o final do texto? Ele te ensina a defender o pró e o contra. Tanto faz. Então, não é a C. A D, a característica aqui dos sofistas é a ciência, comprovada empiricamente por meio de conceitos universais. Em que momento o texto fala em ciência, fala em empirismo e fala em conceitos universais? Nenhum momento. Então isso aqui não tem relação alguma, nem com os sofistas, nem com o texto que a gente acabou de ver nessa questão. Não tem relação com absolutamente nada. Então, não é a D, você não precisa nem perder tempo nela. A E, a característica é a religião, revelada pelos mandamentos das leis divinas. O texto não fala em religião e não fala em leis divinas. Ele diz tão somente que, mais uma vez, que o sofista ensina a defender tanto a posição A como a posição não A. Para ele não faz diferença. Ele te ensina a técnica. É isso que o texto está dando destaque. E essa é, aliás, a única característica, digamos que é a principal, que você aprende em qualquer livro didático, que é, o que os sofistas dizem? Os sofistas defendem uma posição relativista. Significa o quê? Que ele te ensina a defender A, a defender B, tanto faz para ele. Não faz diferença para ele isso. Porque ele acredita que o ser humano nem ao menos é capaz de conhecer essas coisas. Sabe? Ele não tem acesso às ideias de bem e de justiça como Sócrates e Platão acreditavam. Já que ele não tem, ele te ensina a defender a posição que você precisa naquele determinado momento. Então a única alternativa aqui é a B, que diz justamente isso, que a característica dos sofistas que aparece naquele textinho do Pierre Hadot é essa, o relativismo evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. Veja, é convenção, é aquela ideia que eles tinham de que o homem é a medida de todas as coisas. E significa o quê? Essa frase tão famosa do pensamento sofista? Nada mais do que o homem é ele que é a medida da verdade. Significa que não há verdade com V maiúsculo, não há verdade como uma ideia, igual Platão sustentava. O que você tem é o contexto. Se no contexto em que você vive, por exemplo, a poligamia é algo defensável, então pronto, você defende a poligamia.
Se por acaso você está em uma sociedade em que a monogamia é o que manda, então fim de papo, você defenderá a monogamia. Qual é o melhor? Isso não importa. Isso é irrelevante para um sofista. Então a única alternativa que cabe aqui é a B, que fala em relativismo. Uma questão, aliás, muito fácil. Então semana que vem a gente fala de uma nova questão do Enem. Até lá!